E você que está chegando agora na nossa live, bem-vindo, bem-vinda. Hoje é a aula conceitual, né? Nossa live barra aula conceitual. Vamos tratar aqui do método filter para trabalhar com os vetores aqui utilizando o React, tá? Então fica até o final dessa live para você aprender aqui alguns exemplos, como que a gente pode utilizar o filter, né? A gente pensa que o filter é só para utilizar ali com os números, né? Filtrar ali os números, filtrar algum range. A gente consegue trabalhar com strings também, tá? Fica até o finalzinho dessa live aí para vocês conseguirem aprender, né? Utilizar o método aqui com uma certa garantia, né? Certa certeza que vai dar tudo certo, vai funcionar no final aí, vai funcionar redondinho, tá certo? Fica até o finalzinho aí, deixa eu ver só os comentários aqui antes da gente começar aqui os assuntos, né? O pessoal comentou aqui na questão do deploy, né? Sem o site ficar fora do ar. O servidor, né? Quando a gente hospeda aí na nuvem, né? O servidor, ele foi feito ali para ficar ligado 24 horas. Conforme você vai fazendo ali, né, o seu deploy, a sua integração, né, tem a parte da integração, entrega contínua, né, o CI/CD, inclusive é uma matéria que eu estava trabalhando lá com os alunos lá na FATEC, tem uma matéria que você vai, né, um assunto que você vai fazer a integração em um sistema que já está funcionando, você não para o sistema, você faz a integração com ele andando, né, do jeito que ele tá, ele vai ficar, tá, ele não vai parar ali só para você fazer uma integração numa pequena funcionalidade, tá, então você consegue fazer isso daí, tem uma ferramenta bacana para a gente trabalhar também, o Jenkins, né, trabalha com CI/CD, não sei se vocês já ouviram falar, deixa nos comentários aí quem não ouviu falar, eu trago depois aqui uma live para a gente poder fazer alguns exemplos, utilizar ali o Jenkins também, né, uma ferramenta aí de automação, junto com o GitHub você consegue fazer bastante coisa, tá? Conforme você vai fazendo ali os commits, né, você manda lá pro Jenkins, o Jenkins vai lá e faz, né, o deploy, faz lá, né, essa integração contínua aí, sem parar, né, sem parar ali o seu servidor que está na produção, tá certo? Vamos seguindo aqui então. Nós temos aqui, né, eu deixei aqui na parte do CSS, mas a gente não vai tratar de CSS hoje não, tá? Temos aqui então os componentes, o separador, já deixei pronto aqui para a gente ganhar tempo, tá? Esse daqui é só um separador, porque a gente vai fazer aqui alguns exemplos para separar, não ficar grudado aí um do lado do outro, certo? Então aqui tem o separador. O app.jsx eu já deixei o esqueleto pronto aqui, daqui a pouco a gente faz o import dos componentes que a gente vai criar. Nós vamos criar aqui alguns exemplos, né, do filter e vamos fazer aqui a inserção dentro desse componente aqui, certo? Só para atualizar rapidinho, a gente já falou sobre essas estruturas de pastas e arquivos, só para o pessoal que está chegando agora e não ficar perdido. Então o app, né, o JSX aqui, é o que vai fazer, né, a junção de todos os componentes e depois vai mandar para esse outro aqui, né, para o main.js, e o main.js ele vai fazer a renderização lá no HTML, certo? Nesse index.html. Então ele vai pegar aqui, ó, a div root, né? Nós temos uma div root lá no index.html, vai fazer a renderização do app e no app vai estar ali junto, né? Vai estar junto com ele todos os componentes que a gente for criar, certo? Então assim que faz a renderização, né, aqui depois no HTML, tá? Então você vai ter aqui a div root, é aqui que você faz nessa renderização, tá certo? É importante você saber trabalhar com modulação, trabalhar ali com as funções, mandar informações de um arquivo para outro, para ficar mais fácil de você trabalhar com o React, certo? Vamos criar aqui então os nossos componentes, antes da gente, né, senão a gente acaba se perdendo aí, né, bastante gente entrando na nossa live aqui, senão a gente não para de falar, né, o pessoal comenta bastante e a gente vai comentando também. À medida que a gente terminar aqui os componentes, a gente para comentar direitinho aí, certo? Vamos fazer aqui um filter básico, então eu vou colocar aqui, eu vou chamar como exemplo 01, exemplo 01.jsx. Então nós temos aqui o primeiro exemplo, vai ser aqui um filter básico. Nós vamos trabalhar aqui com os números, tá? Para fazer aqui então, né, um filter, para a gente filtrar aqui algumas informações. Vamos ter aqui o import, vamos utilizar aqui o useState. Coloca aí o useState from React. Depois vamos fazer aqui o export default. Vamos chamar a função aqui então de exemplo 01. E aqui dentro eu já vou colocar ali o return, para a gente não esquecer. E depois a gente fica caçando o erro aí, tá? Dentro do return a gente vai renderizar aqui também algumas informações. Então já coloca aí uma div para não esquecer. E depois dentro dessa div aqui você coloca, né, aqui os elementos que você vai trabalhar aqui no HTML, tá? Então aqui já fica pronto o return, daqui a pouco a gente utiliza ele, tá? Vou deixar lá para baixo para a gente não se perder. E aqui no export nós vamos utilizar aqui uma const, essa daqui vai se chamar números. Aqui vamos utilizar ali o useState, colocar aqui alguns números, colocar aqui números
randômicos, tá? Não tem nada a ver com nada esses números aqui, só para a gente poder fazer aqui um filter, certo? Vamos filtrar aqui então os números que forem maiores do que 10, tá? Então tem aqui, né, uma ordem randômica, coloquei aqui alguns valores, alguns números e a gente vai filtrar isso daí. Vamos ter aqui uma const maiores que 10. Colocar aqui recebe números, ponto filter. E para cada, né, cada item, né, que vai ser ali computado aqui dentro do nosso vetor, do nosso array, nós vamos chamar esse, né, esse item aí de, você pode chamar número ou num ou item, tá? Qualquer nome que você colocar ele vai aceitar. Procura colocar um nome para esse parâmetro que a gente vai utilizar agora, né, um nome que você consiga saber o que está sendo feito aí, certo? E depois vai retornar aqui o item maior do que 10. Vamos lá então entender o que está sendo feito aqui. Você consegue fazer isso daqui com laço for convencional, mas o método filter vai facilitar a nossa vida aqui, certo? Nós temos aqui então o filter. Se você passar o mouse em cima, ele vai falar aqui para você o que precisa, né, ser feito aqui, né, as informações. Vai retornar aqui os elementos, certo? Com as condições que você colocar ali, tá? Então ele está passando aqui, né? Saiu de novo ali, né? Então ele vai mostrar aqui as informações, o que vai acontecer e as informações, os dados que você precisa inserir. Então assim, o filter ele vai fazer a varredura dentro desse vetor, né? Passando aqui de item por item. Então por isso que eu chamei aqui, ó, cada número desse daqui eu chamei de item. Você poderia chamar de num, certo? O número, certo? Você poderia chamar desse jeito aí, mas eu chamei de item. Então ele vai passar dentro desse vetor, vai ficar fazendo a varredura de item por item. E depois ele vai retornar o item que for maior do que 10, certo? E vai armazenar depois desse maiores que 10, certo? Bem tranquilo essa questão do filter, o exemplo básico, esse daqui é o primeiro. Esse daqui é o primeiro exemplo, então nós vamos fazer esse daqui, vai rodar direitinho, vamos colocar para apresentar lá no nosso HTML e depois a gente parte para o outro aí um pouquinho mais complexo, tá? Vou colocar aqui então H2, exemplo 01 filter. Colocar aqui então, né, um título só para a gente saber o que está sendo feito ali, certo? Então neste exemplo aqui nós vamos colocar ali o filter básico, tá? Então vamos ter aqui um P, chamar de números, e aqui depois nós vamos ter números ponto join. Se a gente não fizer assim ele vai ficar tudo grudado, tá? Então estou colocando o join aqui, ó, separar por vírgula um número do outro para não ficar amontoado ali, senão vai ficar tudo junto, vai ficar difícil da gente enxergar, certo? Maiores que 10. Aí aqui você coloca ali então maiores que 10 ponto join e depois aqui coloca ali a vírgula, certo? Para a gente conseguir visualizar isso daí, tá? Então aqui em cima vai mostrar aqui o próprio vetor, tá? Ele já está aqui com os números dele e depois aqui embaixo vai mostrar ali os maiores que 10, vai fazer o filtro para a gente, tá? Então essa daqui é a parte do return, a parte ali da lógica a gente deixa na parte de cima, tá? Você deixa aqui e a parte do return, a parte da visualização ali, a parte do HTML você deixa separado, tá? Vamos fazer a inserção aqui dentro do nosso app.jsx. Vamos fazer a inserção dos dois componentes que a gente tem ali. Temos ali o exemplo 01, então coloca ele aí, e o outro ali é o separador, né? Import separador. Coloca aí o import separador. Vamos ver por que ele não está vindo para cá. Se eu coloquei o nome, vamos ver se eu coloquei o nome certo aqui. Separador, é esse daqui, né? O nome da função é essa daqui. Toma cuidado com o autocomplete aí, tá? Se não completar, se não vir, tá? Vê se ele está funcionando direitinho, porque senão depois pode dar erro aí para a gente exibir depois, ficar, né? Fica faltando alguma coisa, não apresenta direito, tá? Então faz o import direitinho. E depois aqui embaixo, né, a gente vai fazer ali, então, né, a chamada aqui do nosso componente. Eu vou colocar o mais para cá também, né, para ficar debaixo ali do H1. Então aqui vai ser o exemplo 01, certo? E o outro aqui de baixo vai ser ali o separador. Separador, tá? Então aqui ele vai renderizar para a gente, né, esse exemplo 01 e vai renderizar ali o separador, né? Então trouxe aqui para a gente, né, o exemplo que a gente, né, acabou de criar aí. Vou aumentar mais um pouco aqui para a gente enxergar.
Então tem aqui o exemplo 01, né? Faltou o E ali, deixa eu arrumar aqui, né? Vamos arrumar o português ali, né? Certinho. Exemplo, faltou o E aqui, certo? O servidor no React não precisa parar, tá? Assim que você faz ali as modificações, né? Vocês viram que já teve efeito aqui no HTML, né? Na exibição aqui já apareceu, certo? Não precisa parar toda hora. Então temos aqui o nosso vetor e depois aqui fizemos a filtragem, né? Utilizando ali o filter para trazer os números maiores do que 10. Você consegue fazer isso daqui com o laço for convencional, só que com o laço for vai ficar maior o seu código, certo? Aqui com o filter ele fica mais enxuto, tá? Então trouxe aqui pra gente esse primeiro exemplo, o mais básico possível para a gente conseguir entender como que funciona aí o filter, tá certo? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui antes da gente partir, né? O pessoal tá entrando aqui na live, né? Dá um salve aqui pro Gilvan, Gilvani, né? Aliás, Gilvani César, tá? Acabei de assistir uma live e já vamos para outra. Aqui nós temos lives todos, né? Quase todos os dias, né? Segunda, terça e quinta-feira na parte da manhã nós trazemos aqui a parte conceitual e no sábado à noite, 19 horas, quarta-feira à noite, 19 horas, trazemos aqui os projetos para a gente colocar em prática isso daí que a gente estuda, tá? O pessoal que acompanhou a nossa live no sábado, a live de sábado já está disponível para vocês assistirem, tá? Foi feito ali, né, um mini projeto utilizando ali uma situação full stack. Teve ali o MySQL, teve o back-end, construímos a API, testamos com o Thunder Client, tá? Temos aqui o Thunder Client, né, aqui instalado. Utilizamos esse client REST para testar as rotas, certo? Isso daqui é um client REST que a gente faz aqui, né, os testes das rotas do back-end, certo? Utilizamos aqui o Thunder Client. Então teve bastante coisa interessante aí na nossa live de sábado, tá? Tá gravado, tá disponível para vocês assistirem, fazer a conexão com o banco de dados, fazer tudo isso daí funcionar direitinho, tá? Vamos lá então para o exemplo 02, daqui a pouco a gente para conversar mais um pouco, né? Senão a gente acaba se atrapalhando aqui nos nossos códigos. Eu vou fechar aqui então o exemplo 01 e o separador, tá? Esses dois componentes já estão prontos. À medida que a gente for fazendo, a gente abre aqui o app.jsx, tá? Aqui é JSX, JavaScript XML. Nós estamos trabalhando aqui com JavaScript e o XML junto, certo? Porque nós estamos trabalhando com React. Então a extensão aqui é diferente. Aqui é JSX. Se você estiver trabalhando com React utilizando TypeScript, vai ser o TSX, né? O TypeScript XML, certo? Vamos aqui então nos componentes criar mais um. Esse daqui então vai ser o exemplo 02. .jsx. Vamos fazer aqui então uma string, né? Vamos filtrar aqui as strings. Então vamos ter aqui uma listinha, né, com alguns nomes e vamos fazer ali, né, a utilização do filter, fazendo, né, essa filtragem aí pra gente, tá? Vamos ter aqui um import. Vamos colocar lá o use state from React. Depois aqui vamos fazer ali o export default. Nome da função vai ser exemplo 02. Tá, os nossos componentes são funções que a gente cria aí. Vamos ter aqui a parte do return. Já constrói a parte do return aqui uma estrutura, né, básica aqui para depois você não se atrapalhar aí. O que nós precisamos aqui é da div, né? Coloca aí uma div. Coloca a div dentro do return para depois, né, a gente não se perder aí, certo? Então nós temos aqui, né, o nosso componente, já tem aqui a parte do return, deixa lá para baixo, tá? A gente não vai utilizar agora, deixa lá para baixo, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, né? Que ele está acusando, né? Tá acusando aqui tá esperando ali um ponto e vírgula, deixa eu ver que eu coloquei aqui, vamos voltar lá, tá? Tá, faltou a palavrinha function, né? Vamos voltar aqui, deixa lá para baixo, tá? Faltou o function, certo? Então é uma função. Se você esquecer de colocar alguma coisa, ele vai acusar ali, né? Então fica fácil da gente localizar os erros aí, tá? Vamos ter aqui então a const, colocar aqui então os nomes, né? O nosso vetor. Estamos fazendo, né, a utilização aqui do use state. Já falamos sobre isso daqui na semana passada, tá? Por isso que a gente está passando um pouquinho mais rápido aí. Tem material gravado, já está disponível para vocês entenderem como que trabalha com os vetores, tá? Por isso que a gente não está se aprofundando tanto nessa questão da montagem dos vetores, mas sim como a gente manipula, como que a gente traz nessas informações, né, para a parte ali da visualização, tá? Vamos seguindo aqui então. Nós vamos colocar aqui o use state.
E nesse use state vamos colocar aqui então alguns nomes, tá? Vou colocar aqui a Ana, colocar aqui o Bruno, colocar aqui o Caio, faltou ali uma aspas, né? E aqui também faltou uma aspas, tá? Coloca certinho aí, né? A ferramenta vai acusar ali pra gente, né? Se tiver faltando alguma coisa. Então aqui nós temos, né, um vetor. Já estamos setando ele com alguns nomes, tá? Você pode colocar um vetor vazio também, só que no caso aqui, né, a gente não está fazendo input, né? Não tem ali um input para a gente inserir, né, os dados ali. Então nós estamos fazendo aqui, né, já direto aqui os dados para a gente poder fazer a exibição. Então o foco principal nesses exemplos que a gente está trabalhando aqui é fazer ali a filtragem, né, do que a gente já tem pronto ali. Vamos ter aqui uma const com A, vou chamar essa const com A porque nós vamos fazer uma filtragem aqui para selecionar ali os nomes que começam com a letra A, certo? Então eu estou chamando essa const de com A. Vou colocar aqui então nomes.filter. Acha aí então, né, o método filter. Aqui vamos passar a função, né, a função de seta. Então dentro da função de seta, estou deixando espaço aqui para vocês conseguirem visualizar, tá? Não precisa deixar esse espação todo aí que a gente está tendo aqui, tá? Só estou deixando aqui para ficar mais fácil. Então vamos ter o item, né? Tem um item aqui dentro da nossa listinha, então temos um item. Vamos retornar o item .starWith, tá? StarWith com a letra A, certo? Então vamos fazer então essa filtragem utilizando, né, o filter, né? Você pode fazer com laço for convencional, mas a gente está fazendo aqui com o filter, tá? Vou tirar os espacinhos que eu deixei a mais aqui, porque agora a gente já vai para a parte aqui do return. Então na parte do return já deixei aqui a div para a gente não esquecer os fechamentos, né? Que a gente esquece, né, toda hora aqui, né, os fechamentos, e a gente não ter problemas, tá? Vamos ter aqui então exemplo 02. Esse daqui então vai ser filtrando strings, tá? A gente fala do filter, né? E a gente imagina que é só questão de números, né? Que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar aqui com os nomes também, tá? Com strings. Vamos colocar aqui então todos. Aí nós vamos colocar ali o nomes .join. Mesma coisa do outro ali, tá? Só para não ter que né, ficar tudo grudado, né? Pra gente evitar isso daí, a gente coloca desse jeito aqui, tá? Toma cuidado, é que é join, tá? Join, a gente acaba se perdendo aí, né? Que a gente utiliza bastante o JSON e a gente acaba se atrapalhando aí com o join e com o JSON, tá? Só vê lá no autocomplete se foi certo isso daí, tá? E aqui começam com A, aí você coloca ali a constante com A, certo? Ponto join. Só ver se não foi aí o JSON, tá? Que a gente, né, acaba se atrapalhando aí com os nomes, tá? Bem parecido, né? O join com JSON. Então temos aqui, né, o nosso componente. Vamos fazer a inserção dele lá no componente principal, tá? Então acho que dá para enxergar tudo aí o código certinho, né? A gente vai fazer agora a inserção, né, desse componente aqui lá no nosso componente app.jsx. Para você colocar ele aqui embaixo, tá? Você precisa fazer um import primeiro, tá? Então eu já fiz aqui a cópia para a gente fazer ali a inserção, né? Conseguir visualizar o componente, e aqui nós vamos ter ali um import. Esse daqui então vai ser o exemplo 02, certo? Aí vem aqui depois, ó, troca aí, certo? Por isso que eu coloquei os nomes como exemplo 01, 02 para facilitar aqui a didática da coisa. Claro que no seu componente, né, no seu projeto, você vai colocar ali o nome correspondente, não vai colocar, né, parte 1, parte 2, né? Você vai colocar ali o nome que, né, corresponde àquele componente. Estou fazendo assim para ficar mais fácil a didática e também evitar possíveis erros, né? Digitar um nome, né, um nome nada a ver aí, ó. Então a gente coloca aqui, né, na sequência aí, exemplo 01, 02, e na hora que a gente faz aqui a visualização, a gente consegue entender que agora o 2 aqui está tratando ali da string, certo? Vamos ver aqui então como é que ficou no HTML. Então ficou assim, né? Todos os nomes e depois aqui, ó, nomes, né? Os nomes que começam ali com a letra A, certo? Então fizemos aqui o nosso segundo componente, tá funcionando, tá direitinho aqui, tá vendo o separador, né? Essa linha que eu deixei aqui embaixo, só para separar, né, um componente do outro, a gente não se misturar aí, certo? Se acabar se perdendo.
Antes da gente seguir para o próximo exemplo, deixa eu ver se tem algum comentário antes da gente seguir. Pessoal, queria agradecer, né, a presença de vocês, a participação, as nossas lives, cada dia que passa aí tá tendo mais gente, mais solicitações também, né, o pessoal tá acompanhando aqui. As nossas lives estão tomando essa cara de curso devido, né, ao feedback que o pessoal passa aqui pra gente, tá? Então se estiver curtindo a nossa live, se estiver gostando, não esquece de deixar um like aí, porque assim a gente sabe que está funcionando, sabe os pontos que tem que melhorar e também a gente consegue ajudar as pessoas que estão procurando, né, o material para estudar. Através dos likes de vocês que a gente consegue entregar as lives para mais pessoas, fazer com que o pessoal venha estudar aqui com a gente, né? Vocês perceberam, né, que a programação não é difícil, né? O difícil é você encontrar um material legal, bacana aí que funciona para sua vida, né? Então tem que ter paciência, tem que gostar, tem que ter dedicação. Você tem que, né, colocar ali o seu coração, né, para você fazer uma aula que funcione, né? Então eu procuro fazer tudo isso daí para as nossas lives funcionar direitinho, tá? Então, né, compartilha aí no grupo de vocês aí, senta o dedo no like pra gente conseguir atender mais pessoas aí, ajudar o pessoal a estudar programação, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa, tá tranquilo? Tranquilo então, né? Daqui a pouquinho, né, se tiver mais alguma coisa pra gente comentar, a gente comenta aí, certo? Nós vamos fazer agora o próximo exemplo. Vamos colocar então exemplo 03. Tá, eu tô colocando os nomes aqui só para fins acadêmicos, tá? Então, esse daqui é o exemplo 03. .jsx. Neste exemplo nós vamos tratar aqui, né, de uma situação que vai ser aqui um objeto. Nós não falamos ainda dos objetos, da orientação a objetos aqui com o React. Como é que fica aqui a questão, né, da orientação a objetos com o React. Nós não falamos sobre isso ainda, tá? Mas aqui nesse exemplo é só para a gente entender a questão do filter. Depois a gente vai se aprofundar na questão dos objetos aí, tá? Tem material gravado também sobre orientação a objetos com JavaScript, com TypeScript, que eu já deixei pronto para vocês, tá? Segue ali o mesmo raciocínio, que é JavaScript, né? Mas, né, tem a questão aqui da modulação, né, a questão aqui da exibição dos componentes. Então é um pouquinho diferente como que a gente trabalha aqui no React. Mas se você entender a orientação a objetos, vai ficar tranquilo aí também, tá? Fica bem fácil. Vamos ter aqui então o import. Vamos lá, mais uma vez no useState. Depois aqui do React, vamos ter ali o export default. Agora não esqueci do function, né? Exemplo 03. Esse daqui então vai ser um parênteses e depois aqui, né, o bloco de comandos. Já coloco o return, tá? Já coloco o return aí para não esquecer. Coloca aí uma div e depois empurra isso daqui lá para baixo, tá? Então empurra lá para baixo para a gente não se atrapalhar aí. Aqui na parte de cima a gente vai construir. Vamos construir aqui a nossa constante. Nossa constante aqui vai ser uma constante de pessoas, né? Pessoas. Então nós temos ali a pessoa, ela vai ter ali mais de um dado, né, de uma pessoa. Vai ter ali o nome e vai ter a idade, certo? Então são duas coisas se referenciando ali a uma coisa. Por isso que a gente utiliza o objeto quando a gente chega numa situação dessa. Vamos ter aqui o useState. Aqui dentro do parênteses nós vamos colocar aqui o colchete e eu vou colocar aqui na parte de baixo. Porque a estrutura que a gente vai utilizar aqui vai ser assim, ó, vai ser uma chavinha. Vamos ter o nome da pessoa, vou colocar aqui o nome da Ana. Depois, idade. A idade é um número, não precisa colocar aqui, ó, com, né, aspas duplas. Então nós temos aqui, né, um objeto. Quando a gente utiliza o objeto, porque nós estamos passando aqui, ó, nome, idade de uma pessoa. Então nós temos que criar um objeto, porque se você vai salvar o nome em uma variável e você depois quer trocar, colocar ali a variável idade, você não consegue armazenar ao mesmo tempo. Então acontece essa troca, né? Você não consegue armazenar ao mesmo tempo, né, numa variável só o nome e a idade. Então você utiliza um objeto. Aí você sabe que o nome da Ana, ela vai ter aqui a idade 15, certo? Então fica fácil de entender aí a questão do objetos, né? A orientação a objetos é fácil, né? O pessoal que gosta de complicar bastante aí, tá? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque nós vamos trocar aqui então, agora vai ser o Bruno. O Bruno aqui vou colocar 25. E nós vamos ter aqui a Clara. A Clara vai ter ali 30, certo? O último aqui não precisa de vírgula, só 3 aqui já é o suficiente para a gente poder trabalhar, tá? Então nós temos aqui, né, um objeto e vamos fazer agora a filtragem, né? Vamos filtrar aqui então as pessoas, né,
que tiverem ali então uma idade, né? Vamos setar ali então com uma idade, né, 18 para cima. Então vamos colocar uma const chamada maiores, que vai receber. O meu teclado eu esqueço toda vez, né, acontece isso, né? O pessoal acompanha a live aí sabe, né? Toda vez eu aperto muito forte aqui, ele acaba afundando ali. Vamos ter aqui o filter. E no filter vamos fazer a mesma coisa, né? Foi lá para cima um parênteses, é aqui embaixo, tá? Vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez com os outros, fazer aqui uma função, certo? Nós vamos passar aqui um item, né? O nosso filter, ele é um laço de repetição, né? Ele faz a varredura dentro do vetor e vai fazendo ali, né, a varredura item por item. Então ele vai passar ali no item e vai retornar depois o item ponto idade. Nesse caso aqui é ponto idade porque é um objeto, certo? Então você vai ter a propriedade ali, maior ou igual a 18. Tá? Então se você colocar desse jeito, vai fazer a filtragem para a gente, trazer as pessoas, né, que tem ali, né, a idade maior ou igual a 18. Tá? O 18 está incluso nessa continha aí. Se você não colocar o sinalzinho de igual, aí vai ser só maior do que 18, certo? Vamos ter aqui então H2, colocando aqui exemplo 03. Aqui então é filtrando objetos, certo? Colocar o nome aqui certinho, né? Para a gente saber o que está sendo feito no exemplo, né? E depois na visualização ali a gente consegue entender o que foi feito. Nós fizemos, né, a utilização do map, né? Não fizemos a utilização do map semana passada. Quando a gente utiliza o map, a gente consegue fazer ali, né, a criação de alguma coisa, por exemplo, né? Você consegue criar ali uma... Por exemplo, você está aqui com nome e idade. Você quer colocar ali então aluno, aí você coloca o nome e idade. O aluno não tem, né? A palavrinha aluno não tem. Então você consegue fazer a criação, né? Faltou o E aqui de novo. Você consegue fazer criação de coisas que não tem ali utilizando o map, né? Falamos sobre o map a semana passada. Vamos aqui então colocar maiores.map. Utilizar aqui então o nosso map. Aqui dentro, né? Deixei um espação para a gente ver aqui, né? O que tem aqui dentro. Vamos ter aqui uma função. O map você vai ter que passar aqui, né, ele fala aqui pra gente, no caso, aqui é uma função, um callback, certo? Então o map também é uma espécie de laço de repetição, né? É um laço de repetição, ele vai fazer a varredura também dentro aí do vetor, só que agora ele vai fazer ele vai trazer aqui pra gente, né, o P, né, de pessoa. Nós temos ali então os nomes, são pessoas, colocar aqui então P e o index. No React, nós precisamos fazer desse jeito, porque nós precisamos passar ali o index, né? Precisamos passar aqui um index do objeto, tá? Porque nós vamos fazer aqui a exibição desse objeto e precisamos passar um index. Como nós não temos o ID, então a gente passa o index. Se você tivesse o ID, a gente passaria ali o número do ID, certo? Então deixei esse passado aqui só para a gente ver, já está tranquilo, né? Deu para enxergar direitinho. Aqui então eu vou fazer, né, a nossa função. A função de seta, ela tem várias sintaxes e uma delas, né, aqui no React, ela vai ser desse jeito aqui, tá? Então eu vou ter aqui, ó, o parênteses, não é bloco de comandos, né, que a gente utiliza sempre aí. Aqui nós vamos ter um parênteses, né, e o fechamento dele vai ficar ali embaixo, tá? Vamos ter aqui então a nossa LI. Vou colocar aqui então a LI. Nós vamos ter aqui a LI, no meio da LI, tá? Dá um espaço aí, né? Dá um enter aí para ficar ali mais fácil de enxergar. No meio da LI, nós vamos colocar aqui uma informação. Vamos colocar aqui o p.nome e depois, né, aqui fora um tracinho e o p.idade, certo? E aqui anos, tá? E aqui na LI, na abertura da LI, precisamos passar ali uma chave, né? Um key. Vai ser aqui o nosso index. Se tivesse ali o ID, a gente passaria aqui o ID, certo? Aqui no React, né, a gente precisa trabalhar desse jeito aí, tá? Então, é um pouquinho diferente com o JavaScript puro, certo? Então, nós precisamos passar isso. E por que está utilizando o map? Porque nós estamos fazendo construção de coisas que não tem ali, ó, não tem o tracinho, não tem a palavrinha anos, certo? Então, nós temos que fazer a utilização aqui do map, certo? Vamos colocar então agora esse componente, né, o exemplo 03, lá no nosso app.jsx. Então faz aí um import, exemplo 03. Aqui então já temos o separador, né, eu já criei o separador, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Então para estudos eu estou chamando de exemplos, né, 01, 02, 03, para ficar mais fácil aqui a didática da coisa, certo? Então filtramos aqui, né, o objeto, né, o exemplo 03, trouxe aqui pra gente,
trouxemos ali, né, o Bruno e a Clara, certo? Então trouxemos ali somente as pessoas que têm 18 para cima. Então o 18 entra na continha também. Se eu criar uma outra pessoa e colocar ali que ela tem 18, vai entrar na continha e vai trazer aqui pra gente, certo? Assim nós trabalhamos de uma maneira dinâmica na construção aqui das nossas LIs, né, nos itens da lista. Então vai apresentar aqui somente, né, os nomes, né, as pessoas que tiverem ali, né, maior do que 18. Porque você não sabe, né, quantas pessoas vão ter ali, né, no seu banco de dados cadastrado, quantas vai ter ali numa API, você não sabe. Então você faz a criação de uma forma dinâmica, conforme a gente fez aqui. Faz a construção da UL e a LI vai ser criada conforme, né, o laço de repetição for, né, trazer ali as informações para a gente, tá certo? Antes da gente seguir para o próximo exemplo, né, deixa eu dar o pessoal está comentando aqui na nossa live, tá? Agradeço aí a participação de vocês, os comentários, a participação, o engajamento de vocês que faz com que a nossa live cresça cada vez mais aí, tá certo? Senta o dedo no like aí para a gente conseguir ajudar as pessoas que estão procurando, né, um material bacana para estudar, né? Por isso que, né, a participação de vocês é importante porque faz com que as outras pessoas consigam chegar até a gente também, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente comentar aqui. Eu acho que tem, né? O pessoal comentou ali da questão da IA, né? Perguntou ali da questão da IA. Vai substituir os programadores? Pessoal, desde quando você tem a internet aí na sua casa disponível? Já fizeram essa reflexão? Desde quando você tem a internet disponível na sua mão, você tem informações disponíveis na sua mão. E nem por isso, né, todo mundo virou programador, né? Porque você tem ali os vídeos, né, nas plataformas, você tem ali cursos gratuitos, tem um monte de curso gratuito que você consegue virar programador aí sem gastar nada. E mesmo assim, com as informações todas disponíveis de graça o tempo todo, eu encontro bastante pessoas gastando tempo, né, nas redes sociais, gastando tempo com coisas que não vão trazer ali, né, benefícios, mas estudando ali de verdade, né, poucas pessoas acabam aproveitando, né, esse benefício aí da informação, né, ser disponível a todo tempo. A inteligência artificial é uma forma de você adquirir as informações de uma maneira mais rápida aí também, tá? Então não tem tanta diferença assim da própria internet, né, do próprio buscador. O que você tem na inteligência artificial são os dados mais estruturados, né? Ele vai trazer pronto ali uma coisa que você poderia gastar um pouquinho mais de tempo para buscar, para conseguir encontrar ali. Mas a informação está disponível para a gente já tem muito tempo, e mesmo assim as pessoas não conseguem aproveitar, certo? A questão de vai acabar com os programadores, pode ser que dê uma diminuída aí nas necessidades, mas adaptações vão ser feitas, né? E as pessoas vão conseguir ainda seguir aí com os trabalhos, tá? Você tem hoje, né, as tecnologias que estão surgindo, né, computação em nuvem, né, você tem os servidores na nuvem, alguém vai precisar administrar isso daí, né, você tem o machine learning, treinar as máquinas ali para trazer, né, algumas informações ali conforme os comportamentos, né, comportamento que você vai ter que programar ali a sua máquina para fazer isso, né, então você vai ter que programar, né, um computador ali, um sistema para fazer isso daí para você, tá? A inteligência artificial, ela vai criar sozinha outras inteligências, né? Pode ser, é coisa de filme, né? A gente não sabe dia de amanhã, mas até isso daí acontecer tem bastante tempo ainda para a gente trabalhar como programador, né? É claro que se você não se atualiza com uma certa constância, você acaba ficando para trás aí, tá? Mas se surgem tecnologias novas, vão precisar de pessoas também para trabalhar, tá? Mas, né, façam essa comparação, essa reflexão. Né, os buscadores já existem há vários anos, né? E mesmo assim as pessoas não aproveitam, né, essa oportunidade que tem aí, tá certo? Vamos lá então, seguindo para o próximo exemplo. Vamos seguindo aqui então, né? Vamos fazer agora um exemplo 04. Esse daqui nós vamos fazer ali um input, né? Nós vamos colocar ali uma forma da gente digitar alguma coisa e fazer ali um filtro também, tá? Então no exemplo 04, vou criar aqui exemplo 04. .jsx. Nesse daqui nós vamos fazer ali a inserção, né, de um dado. Então nós vamos ter ali um input para fazer nessa busca para a gente. Vamos ter aqui um import, vamos ter ali o useState from React, vamos ter aqui então o export the full, function exemplo 04. E aqui nós já vamos colocar ali o return para a gente não esquecer. Já coloca aí uma div e já deixa ele preparado aqui embaixo para a gente depois trabalhar com ele, tá? Aqui em cima, né, deixa mais limpo, né, essa parte que você vai trabalhar para não se perder depois, tá? Então vamos ter aqui uma const produtos
Colocar aqui então produtos, fazendo ali o use state. Então se é um produto, a gente sabe que produto vai ter mais de um dado referente àquele produto, né? Então vai ser aqui um objeto, né? Então você vai ter aqui também mais um vetor aqui de objetos. Então nesse produto você vai ter ali o nome, colocar aqui o mouse e vai ter ali o preço, né? Preço não precisa de aspas, né? Colocar aqui 80 porque é número, certo? Então você vai ter aqui um mouse, né? Aqui é vírgula, tá? Um objeto aqui, a propriedade aqui, né? Uma separação de objeto do outro. Você utiliza ali a vírgula, tá? E aqui eu vou ter mais um, colocar alguns aqui só para a gente ter alguns volumes, teclado. O de baixo aqui vai ser o monitor e o outro aqui vai ser um cabo HDMI. Certo? E claro que os valores aqui, né, a gente vai mudar, né? 150, coloca aí o monitor, quanto está o monitor, colocar 900, né? Colocar aqui o cabo aqui, 40 já tá bom, certo? Então tem aqui um vetor de objetos. Você tem aqui alguns itens, né? O último aqui não precisa da vírgula, tá? Vamos fazer então, né, uma lógica, né, para a gente inserir, né, um input e depois a gente trazer as informações aí para a gente, tá? Vamos ter aqui uma const chamada filtrados. Recebe produtos.filter. Então o que nós filtrarmos aqui, nós vamos passar agora para os filtrados. Vamos ter aqui o item, né? Vai retornar depois aí para a gente. Vamos fazer aqui, né, a parte do return, né? O que vai retornar ali para a gente. Então vamos ter aqui o filter, vai passar item por item, né, do nosso vetor aí produtos. E depois aqui nós vamos pegar o item.nome. Colocar aqui um to lowercase, é item, né? Colocar item.nome .to lowercase. Você pode trabalhar com, né, letra minúscula, maiúscula, aí você decide aí qual a forma que você vai colocar, certo? Vamos colocar aqui um includes e depois aqui colocar a busca .lowercase. To lowercase, tá? Então nós vamos buscar isso daí, né? Nós vamos buscar isso daqui para a gente conseguir trazer ali só os nomes que a gente poder digitar. Por isso que a gente está passando aqui para caixa baixa, para a gente padronizar, certo? Senão a gente vai ter que digitar do jeito que está aqui. Se você digitar o mouse ali com um M minúsculo, não vai trazer aqui só o monitor, né? Que tem N, né? Não, aliás, né, monitor também não. O monitor é o M maiúsculo e o N, é N esse daqui, tá? Então não vai trazer. Se você digitar ali o T minúsculo, não vai trazer aqui só o que tiver aqui em maiúsculo, tá? Então só para fazer ali um padrãozinho, para a gente conseguir fazer, né? Faltou aqui o busca, né? Eu não coloquei ali eu coloquei só a const produtos, né? Não coloquei aqui, faltou uma outra const. Tô vendo que eu tô colocando aqui a busca, né? E eu não fiz a busca ainda, certo? Vamos fazer essa parte aqui, ó, senão não vai funcionar, né? Tem aqui a const busca, né? Eu fiz a utilização e não criei ela aqui, tá? Aqui então vai ser o set busca, né? O use state. Aqui ele vai estar vazio, né? Certo? Senão não funciona depois ali, tá? Aqui, né? O parênteses, né? O parênteses vem pra cá, ó. Tá? Por isso que eu tava acusando o erro ali. Tá? Aí depois empurra pra lá. Aí já fica certinho aí, certo? Então a gente vai conseguir fazer agora, né? A parte aqui da busca, né? Vamos chamar agora então a parte aqui do return. Coloca pra cima. Porque aqui dentro nós vamos fazer aqui a visualização, certo? Nós vamos ter ali então H2, né, que nem a gente fez no outro ali, exemplo 04. E eu cismei que o exemplo não tem o E ali, né? Tô colocando errado ali quase que toda hora. Busca com filter, certo? Então estamos utilizando aqui, ó, o filter para fazer essa busca aí pra gente, de acordo com o que a gente passar ali, certo? Então o nome que a gente for passar aqui, né, pode ser letra minúscula ali que vai funcionar direitinho. Aqui então nós vamos fazer o nosso input. O input aqui nós vamos colocar ali do tipo texto. Eu vou colocar aqui na parte de baixo, né, dar um tab e colocar aqui as propriedades que a gente vai trabalhar ali, tá?
o fechamento eu vou empurrar lá para baixo. Tá? Procura ajeitar o código antes de começar a fazer as coisas, tá? Senão depois fica tudo torto, aí você acaba se atrapalhando, tá? Então faz aí a separação de primeiro, depois você sai aí fazendo as coisas, tá? Digite o nome do produto, tá? Então você vai digitar o nome do produto, né? A parte do placeholder, o value, vamos pegar aqui o value que vai ser ali a busca. Depois o onChange, né? Vai ter que ter o evento ali de change. Então você coloca aí o E dentro aqui da nossa função de seta e depois o set busca. Coloca aí o e.target.value. Certo? Assim a gente consegue pegar, né, o valor que a gente digitar, né, lá no nosso input, tá? E fazer depois essa busca aí e trazer só o que a gente, né, digitou ali, tá? Na exibição, como é que a gente vai fazer isso daí? Vamos fazer aqui também uma LI, né? Então vamos precisar aqui da UL, certo? Você vai ter ali a UL. Vamos colocar aqui dentro da UL, não sei porque que ele foi para lá, né? A gente tinha que estar mais para cá, mas beleza. Vamos lá. Filtrados.map. Então o map é bem útil aí, né, nos outros métodos também que a gente utiliza aqui para os vetores. Por isso que a gente estudou primeiro, né, o método map. Aí para utilizar os outros fica mais fácil. Senão você ia ter que aprender, né, a utilizar os dois ao mesmo tempo. Então por isso que eu fiz as lives, a live, né, separada, né, do map. Então já está gravado, disponível para vocês conseguirem estudar primeiro, né, essa sequência aí. Se você estudar primeiro, né, o map depois o filter, fica tranquilo. Agora se você estudar só o filter, né, e na hora que você vai cair nessa exibição aqui, você vai precisar entender um pouco do map. Então perceberam que algumas coisas que a gente estuda na programação, ela tem uma ordem para acontecer, né? Se você atropela essa ordem aí, você acaba se atrapalhando depois, tá? Então segue essa ordem que eu coloquei, né? Eu separei, né, as lives desse jeito, para vocês conseguirem fazer, né, o estudo aí, aprender de uma forma incremental, certo? Vamos colocar então aqui a LI, bota aí a LI, o fechamento dela deixa lá para baixo, coloca lá o item.nome, depois aqui, né, um R cifrão para colocar ali a parte do preço, item.preço, certo? Então tá fazendo aqui a parte, né, da exibição da lista. E aqui no React precisamos passar ali o index, certo? Então tem um index, a gente precisa passar aqui. Se tivesse ali o ID, a gente passaria ali o ID, certo? Vou colocar aqui, né, os fechamentos para cá, para a gente ver se está tudo certo aí, né? Por enquanto, né, não está marcando nada aqui, tá certinho, né? Vamos lá então fazer a inserção aqui no app.jsx. Para fazer a inserção aqui, ó, você precisa primeiro fazer o import. Se você fizer só isso daqui, ó, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e não vai aparecer aqui, tá? Então precisa colocar aqui o import primeiro. Import exemplo, esse daqui é o 04. Aí troca depois, coloca o 4 aí. Certo? Senão depois não funciona, não vai aparecer nada ali, tá? Então vamos lá, né? Digite o nome do produto, né? Ele só não fez exibição ali na hora que a gente colocou, né? Falta aqui, né? Vamos... Ah, tá. Faltou aqui, ó. Aqui, ó. Né? O método, né? O lowercase, né? O lowercase tá faltando ali, tá? Então, isso aí que tava faltando, tá, gente? Era só o parênteses, né? Do lowercase, né? Esposa legal. Minha esposa que viu aqui, hein? Tá faltando ali o parênteses, tá? Vamos lá, então. Colocar aqui o mouse, vai. Colocamos aqui o M, né? O maiúsculo. Então, vai aparecer aqui, né? Os nomes dos produtos que tiverem ali a letra M em maiúsculo, né? No caso aqui ele está fazendo internamente ali nessa esse lowercase, tá? Se você colocar minúsculo aqui, né, colocar minúsculo aqui, ó, ele vai trazer também, tá? Porque internamente ele está fazendo, né, esse filtro aí e você está passando ali para a letra minúscula, tá? Depois eu corto essa parte aí do vídeo, tá? Para não ficar demorando aí, né? O pessoal que estiver assistindo a live em tempo real, depois eu faço esse corte aí, tá? Depois que ficar disponível. Então aqui lowercase, tá? Faltou parênteses. Então aqui tá fazendo, né, a filtragem pra gente, né? Os nomes que a gente está buscando ali, aqui tá com letra maiúscula, mas ele vai entender perfeitamente porque a gente está utilizando ali o lowercase, tá? Senão não vai aparecer aqui, tá? Então esse daqui foi o nosso exemplo 04, né? Demorou um pouquinho aqui, mas a gente achou ali o bug. Vamos seguindo agora então para o próximo exemplo, depois a gente para conversar, né? Senão a gente vai perder muito tempo aqui, a nossa live já está chegando aí 1 hora, né? Tem mais um exemplo aqui bacana que eu trouxe
né, para a gente poder fazer aqui mais um exemplo. Tinha mais exemplos para fazer, mas não vai dar tempo para a gente abordar todos eles hoje. Mas essa quantidade de exemplos que a gente tem aqui já vai ser o suficiente para vocês evoluírem, tá? Aqui já dá para fazer bastante coisa. Vamos fazer aqui então, né, o exemplo 05. Vamos fazer o import use state. Vamos prestar atenção agora, né, no último aqui, para a gente não ficar perdendo tempo depois. Aqui então vamos ter ali o export default. Esse daqui então vai ser ali a função que vai ser o exemplo 05. Exemplo 05. Nós vamos ter aqui então a parte do return, já faz aí o return. O return já deixa aí uma div, tá? Porque se depois você não colocar, né, ele vai ficar acusando o erro, tá? Se você não colocar div, você tem que colocar alguma tag aí, mesmo que não tem nada dentro, tá? Você pode colocar uma tag vazia que ele já vai entender. Mas o interessante é você colocar uma div aí para ter as tags semânticas, ficar organizado, tá? Tem tudo isso daí também. Eu empurrei lá para baixo, tá? Empurrei lá para baixo para a gente não se atrapalhar, e vamos ter aqui uma outra const. Aqui vai ter a nossa lista, set lista. Aqui nós vamos ter ali o use state, mais uma vez. Vamos ter aqui a nossa listinha, até ali, ó, né, os nomes que a gente colocou. Eu vou colocar aqui, né, o nome da Ana. Vamos colocar aqui o Bruno. Eu ia pegar da outra lista, né, mas aqui tem, acho que eu vou colocar uma a mais, para a gente poder ter uma lista maior. Tá? Então 4 pessoas aqui já é o suficiente, tá? Então nós vamos ter aqui um filter, vamos ter ali o botão, vamos ter ali também, né, uma seleção por categoria, certo? Vamos colocar aqui então na parte de baixo, né, uma outra const chamada remover. Por categoria não, né? Esse daqui não vai dar tempo para a gente fazer o da categoria, tá? A gente vai, né? Eu vou reduzir um pouquinho hoje, senão a gente vai estourar aqui muito tempo, né? A gente acabou perdendo tempo no exemplo anterior. Então esse daqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter ali um botão, e desse botão a gente vai fazer ali a remoção, tá? Vamos ter aqui então os itens, né? Os itens são os nomes que a gente está trabalhando, e vamos fazer ali a remoção, certo? Vamos ter aqui então uma const remover, vamos passar aqui o nome, e aqui nós vamos ter a nossa função de seta. Nessa parte aqui é o bloco de comandos, tá? Na parte que tem o map, que tem lá o HTML, aí não é o bloco de comandos, tá? Lá o parênteses. Vamos passar aqui então o nome. Nós vamos ter aqui então uma const chamada nova lista. Vamos fazer aqui um lista.filter. E aqui nós vamos passar ali um item. E depois vamos retornar a lista ali, menos o nome que a gente colocou ali, certo? Item diferente de nome. Tá? Assim a gente consegue fazer, né, a exclusão, né, a gente consegue fazer a exclusão de um nome da lista aqui, depois já renderizar direto. Tá? Então a gente consegue fazer isso daí. Então a gente vai, né, tirar o nome da pessoa e depois a gente faz ali a renderização e traz ali, né, a lista certinha atualizada. Tá? Vou colocar aqui na parte de baixo também o set lista. E agora o set lista, né, essa parte aqui, vai receber, né, essa nova lista. Tá? A gente tem que fazer desse jeito, porque se você fizer direto, né, na lista aqui, você não consegue fazer isso. Tá? Então você passa, né, o filtro, passa para uma outra constante, depois dessa outra constante você consegue né, fazer esse set lista agora com esse novo valor. Tá? Então quando a gente utiliza aqui o React, né, a gente não consegue trabalhar direto. Né? Nós fizemos uns exemplos aí na semana passada, né, quando a gente começou a falar dos vetores, que não dá para a gente utilizar ali o pop, né, o push direto no próprio vetor que a gente está utilizando aqui, senão ele não faz a renderização. Tá? Ele vai só funcionar internamente, mas na hora do visual, de você ver isso daqui no HTML acontecendo, não funciona. Então tem que fazer nessa essa jogada aí, tá? Não é gambiarra, tá? É a forma que o React, né, tem para trabalhar aqui, tá? O pessoal tá chegando agora, né? Dá um salve aí pro pessoal que tá chegando agora. A gente tá fazendo, né, o nosso último exemplo aqui. A gente já tá encerrando aqui a nossa live, né? Eu queria agradecer a participação de vocês aí, né? A presença, né? As curtidas de vocês são muito importantes pra gente conseguir levar essa live mais adiante e ajudar o pessoal que tá estudando a programação, tá? Então agradeço aí a participação de vocês. Vamos fazer agora a parte da renderização. Aqui na div, então vamos ter lá o H2, coloca lá exemplo 06. 06 não, né? 05, né? A gente tá no 5 ainda.
Aqui então vai ser um remover item com filter. Tá? Vamos fazer aqui a remoção do item, né, o item, né, com filter. Vamos ter lá a nossa UL. Dentro da UL você vai ter ali a LI. Então vamos colocar aqui a LI. Eu já vou deixar ela pronta aqui, mas a gente vai colocar aqui em cima da UL. Vamos colocar aqui, ó, o lista.map. Né, o LI ele vai estar dentro do map, né? Então tira ele daqui, senão não vai funcionar, tá? Tem que estar dentro do map. E aqui no map vamos colocar aqui a nossa função, né? Função de seta. Falei para vocês do parênteses ali em cima, né? Então aqui no map, né, é diferente. A sua função de seta não vai ter aquele bloco de comandos lá com a chavinha. Aqui vai ser o parênteses. Então aqui, ó, vou colocar na parte de baixo para a gente não se perder, né? No React aqui ele é bem chatinho, né? De qualquer coisinha a gente se perde aqui. Né? Trabalhar com HTML e o JavaScript ao mesmo tempo é isso, né? Tem que ter atenção aí, senão depois não funciona, a gente fica caçando os erros aí. Vamos ter aqui o item e depois ali o index. A gente já fez isso daqui, né? Então tá tranquilo. E depois aqui a nossa LI. Aqui nós vamos ter ali um... eu vou fazer o seguinte, né? Colocar aqui um item e depois aqui fazer, né, um vazio. Esse espacinho vazio aqui, ó, só para não ficar grudado, né? Vai ficar grudado ali o item, por exemplo, vai aparecer o nome ali das pessoas, certo? E depois a gente vai ter um botão, para não ficar grudado ali o botão com o nome, então eu tô dando espacinho aqui, tá? Se você não der esse espacinho, funciona do mesmo jeito, só que vai ficar amontoado ali. Aqui dentro do LI, coloca lá a chave, né? Que vai ser o index. E aqui na parte de baixo, vamos colocar ali um botão. Então vai ter um botão para cada item da sua lista. Então vai ser o remover. Tá? Colocando espaço aqui para a gente ver, né, o que tem aí. Vou colocar aqui na parte de baixo, tá, o remover, para ficar mais fácil a visualização e a gente não se atrapalhar aí. Aqui dentro do botão, vamos ter ali o onClick. Então vai ter o evento de onClick. Aqui vai ter ali a função de seta. E vai ter ali o remover. E você vai passar aqui o item. Certo? Então aqui vai ser o evento para fazer ali a remoção. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui só a parte de baixo. Pronto. Aí já fica tranquilo ali, né? Dá para enxergar o código inteiro aí. Tá? Então aqui nós temos, né, o nosso map, tá fazendo ali a construção da LI. Dentro da LI vai ter um botão de remover, né? Quando eu clicar nesse botão aqui, ó, vai ter o evento de onClick. Clicou, né, executou ali então, né, a função remover, certo? A função, tá? O pessoal deve estar com dúvidas aí de onde a gente tirou essa função. Essa função é porque a gente passou aqui uma function expression, né, uma expressão de função por uma constante. Você poderia fazer também de outra forma, né? Fazer uma função convencional e você conseguiria depois chamar o nome da função ali, certo? O algoritmo tem várias formas de ser feito, várias formas de trabalhar, tá? Você consegue construir as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui de outra forma, tá? Então não fica preso, não fica engessado, né? Pensando que só tem essa forma aqui de fazer as coisas, porque não tem, tá? Tem várias formas diferentes aí de fazer o algoritmo, escolhe uma que vai te atender melhor aí, tá? Vamos fazer então aqui a inserção do exemplo 05, tinha mais exemplos pra gente fazer, mas não vai dar tempo. Vai ficar para uma próxima live aí, tá? Exemplo 05. Só um detalhe, tá? À medida que a gente vai fazendo ali, fazendo aqui a inserção, atualização aqui, ó, vai aparecendo informações aqui, tá? Então não se assustem com o servidor, tá? Só se assustem se no final fizer tudo, né? E tiver alguma notificação ali. Então, enquanto você está fazendo o código, né, nem fica olhando o servidor, deixa ele de lado, tá? Senão você fica preocupado ali que está errado e as coisas ali não funcionam, tá? Só fica preocupado se chegar no final não funcionar, tá? Vamos ter aqui então, né, o remover item com filter. Então, vou remover aqui a Ana, remover o Bruno, remover o Carlos. Depois que a gente clica, né, no botão para remover, ele faz toda a renderização de novo, tá? Então a gente clica no botão, remove, ele vai lá, faz a renderização de novo, tá? É o último item que sobrou. Aí você agora não tem mais nada para apresentar, certo? Na hora que atualizar aqui, aí aparece ali os itens, certo? Então esse daqui foi o nosso último exemplo, espero que vocês tenham gostado, né, dessa sequência de exemplos que a gente viu aqui hoje, né, utilizando aqui um método filter, né, para trabalhar aqui com os vetores, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente comentar antes da gente finalizar aqui a nossa live.
O pessoal tá perguntando aqui, né, de bypass para emulador, tá? Não cheguei nesse nível ainda, tá? Não cheguei nesse nível ainda. Não tem nenhum exemplo pronto, tá? Se eu tivesse, poderia até apresentar para vocês aqui, tá? Não tem, né? Não dá pra gente abordar todos os assuntos aí para a gente trazer aqui nas nossas lives, tá? Inclusive, né, o pessoal pede bastante, né, para a gente trazer Java, né, trazer outras linguagens de programação. As linguagens que a gente precisa, né, de executável, né, eu não trago aqui porque senão, né, já pensou, né, tivemos um bugzinho ali no exemplo 03, né, 02, 03 ou 04. Já pensou, a gente renderiza tudo isso, renderiza não, cria ali o executável e na hora de executar não funciona, dá algum erro, aí a gente vai lá, tem que fazer todo o build, construção, né, fazer ali gerar o executável e a gente acaba perdendo bastante tempo, tá? Então nas lives, né, eu trago aqui material de JavaScript para a gente conseguir evoluir aí na programação, tá? Mais alguma coisa para a gente comentar antes da gente finalizar? Tranquilo, né? Pessoal, então a nossa próxima live é amanhã, tá? De manhã, de segunda, terça e quinta-feira, temos aqui as nossas lives conceituais, abordando aqui lógica de programação, abordando esses conceitos que a gente está trabalhando aqui. E na quarta-feira e no sábado à noite tem mini projeto, tá? Então já separa um tempinho aí no sábado à noite e na quarta-feira às 19 horas para vocês olharem aí o mini projeto. Se vocês assistem, né, em tempo real, vocês conseguem participar aí da live, dar opiniões, dar sugestões, participar, comentar, tirar dúvidas, mas a live fica gravada depois, tá? Aí depois só deixando lá nos comentários e assim que tiver um tempinho eu respondo para vocês, tá certo? Agradeço mais uma vez a participação de vocês e até a próxima live.